Eu vejo muito a questão da autorresponsabilidade, de trazer para si, entender que eles têm que buscar. Então, eles vão estudar, eles vão ler livro que estão além do que a escola pede. E eu vejo também muito na formação. Eu vejo que escolas que colocam eles para apresentar trabalho, que já vai desenvolvendo comunicação, eu vejo que são jovens diferenciados. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, a Aula Vaga. E como é sabido por você, de vago não tem nada aqui. E se você é um jovem que está no ensino médio, se você ainda não ouviu falar, não conhece o projeto Laptando Talentos, tem um QR Code aqui, escaneia e você vai cair numa página e você vai entender um pouquinho mais o que é o projeto Lapidando Talentos. E aproveita para se inscrever, curtir e comentar aqui no nosso podcast, aqui no nosso vídeo. Hoje, né, como é de praxe, nós trazemos, né, com frequência pessoas importantes, pessoas que de fato vão poder trazer um insight, uma sacada, ajudar você, jovem, a se preparar para o mercado de trabalho, talvez começar a empreender, ter o teu próprio negócio. E, portanto, nós trazemos nessa mesa aqui uma convidada muito especial. Vou deixar que ela se apresente, né, a Amanda. Quando eu tive o prazer de conhecê-la no projeto, né, a qual eu ministrei uma palestra, né, onde a Amanda é tutora. Então, Amanda, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigado aqui por você ter aceitado fazer parte dessa mesa aqui. Eu que agradeço, Felipe, pelo convite. Bom, vou me apresentar. Eu sou Amanda, sou psicóloga, já vai fazer 20 anos aí, atuante aí na área, já trabalhei em vários projetos sociais e hoje eu estou há 8 anos como instrutora de jovens aprendizes e acompanho aí esses jovens no seu desenvolvimento. Tenho certeza que vai ser muito bacana, porque faz um match, né? Muito bacana com aquilo que a gente tem no nosso projeto, Amanda. Você Uhum. conheceu rapidamente, né? Nós aqui nos bastidores estamos conversando Sim. sobre o propósito do nosso projeto e você é uma das nossas, né? Se eu posso assim dizer, você é uma das aquelas pessoas que acredita, né? Que esses projetos, né? Que esses conteúdos possam fazer diferença na vida do jovem. E Sim. você que trabalha aí, né? Que tem uma ampla visão da área, né, clínica, a psicologia, comportamento e também está ali lidando com o jovem. O que você pode falar, Amanda? Né, porque assim, nosso público é jovem, está no ensino Uhum. médio aqui, principalmente, Sim. né, aquele jovem que está no primeiro, segundo, terceiro ano. O que você tem visto hoje dos jovens? Porque eu, particularmente, além de ser coordenador do nosso projeto aqui, fundador do nosso projeto Labrando Talentos, eu presto consultoria em empresas. Então, Uhum. converso com muitos empresários, líderes, e assim, eu tenho escutado uma coisa que tem me feito mal, né? Uhum. Ah, os jovens de hoje em dia não querem nada com nada. Né? E eu percebo que isso eles acabam generalizando esse contexto. Ah, o Sim. jovem de hoje em dia não quer nada com nada. Eu estou lidando com o jovem, né, diariamente. Você está lidando com os jovens diariamente. O Uhum. que você pensa, né, sobre isso? Uhum. A gente estava até trocando um pouquinho a respeito, né, da minha experiência e da sua. Às vezes eu me surpreendo nos dois extremos. Eu vejo o jovem que chega muito imaturo e ainda com dificuldades para se desenvolver e entender a importância do trabalho, a responsabilidade e o quanto as habilidades a gente se desenvolve através do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo jovens que são dedicados, que são responsáveis, que se esforçam, que conseguem hoje, tão novinhos, já planejar, pensar o seu futuro. Então, eu me surpreendo dos dois extremos. Nós trabalhamos, né, a gente estava falando aqui também, a gente trabalha com os jovens com uma certa vulnerabilidade, Sim. né? Não só social, mas de conhecimentos, assim, eu posso dizer, né? E o nosso projeto, pelo menos o meu projeto aqui, ele vai de encontro a isso, levar conhecimento para o jovem, Hum, porque eu acredito muito que o conhecimento ele pode transformar a vida das pessoas. muito. Então a gente, né, traz um arcabouço de conhecimento para que o jovem possa pegar aquilo e fazer o melhor, né, com aquilo. Uhum. É, mas assim, a minha pergunta para você, uma reflexão que eu faço aqui, e eu queria, né, trazer isso para você ver o teu ponto de vista. Você acha, Amanda,
que tem jovens, sim, que têm mais dificuldade de aprender, jovens que querem, jovens que não querem, né? Jovens que têm uma maturidade, assim, mais rápida, uma perspicácia, assim, para pegar as coisas com mais facilidade. Por que tudo isso acontece? Isso tem a ver com a criação, com, né, família, aonde eles estudam, com quem, o ambiente que eles frequentam. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que hoje internet, rede social tem tirado a atenção deles e nossa também. Então Uhum. eu vejo que tem jovem que consegue utilizar isso, tem jovem que sabe ali, né, movimenta as redes sociais, mas não sabe mandar um e-mail. Não sabe escrever um e-mail, não sabe como é que envia, como é que anexa um documento. Então, eu acho que hoje a questão aí da internet é algo que acaba tirando muito a atenção. E por mais que eles tenham um bom nível de inteligência, a questão da concentração, sem concentração e atenção, a gente não aprende. Sim. Então, eu vejo que acaba atrapalhando muito nesse desenvolvimento, Os aprendizagem. jovens, você, né, cuida de um grupo seleto ali, grande de jovens. Sim. Quantas pessoas hoje tem na turma aí que você, ao todo, aí na turma que você ministra aula? Então, hoje a gente retomou o projeto em setembro do ano passado. Então, está crescendo. Hoje a gente tem 70 jovens 70 jovens, tá. ativos. Desses 70 jovens ativos, 100% estão, né, como jovem aprendiz já em empresas? Todos, Todos. todos trabalham. Desses 100%, ou seja, desses 70 jovens, o que que você consegue ver em comum naqueles jovens que se destacam? Por exemplo, você tem o Zezinho, a Mariinha, o Joaquim, esses três Filipes, tá assim, olha, Legal. a empresa vem conversar com a gente, estão super satisfeitos, a gente vê a motivação deles, eles estão engajados. O que que você entende que essas pessoas que são diferenciadas hoje, o que que eles têm em comum dos outros? Legal, boa pergunta. Eu vejo muito a questão da autorresponsabilidade, de trazer para si, entender que eles têm que buscar. Então, eles vão estudar, eles vão ler livro que estão além do que a escola pede. E eu vejo também muito na formação. Eu vejo que escolas que colocam eles para apresentar trabalho, que já vai desenvolvendo comunicação, eu vejo que são jovens diferenciados. E também a questão do relacionamento interpessoal. Amanda, você falou da comunicação. Até eu comentei com o João, que está aqui nos bastidores, aqui, que está gravando o podcast pra gente. ah, eu trouxe anteriormente, nos episódios iniciais aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até sétimo episódio, se eu não estiver enganado, jovens que participaram do nosso projeto para falar sobre a transformação que eles tiveram. Né? Uhum, Acho que ninguém melhor do que eles para falar a transformação que eles tiveram. uhum, E eu fiquei assustado no bom sentido, porque, como você sabe, aqui não é. A gente não combina o que vai falar, a gente vai falando aleatoriamente, né? uhum. É um bate-papo. E aí eu perguntei aos jovens, né? Aos jovens, não para um jovem, a É. mesma pergunta. Como que a tua vida era antes e depois do projeto? O que que você aprendeu? E aí me veio, né, essa colocação por parte deles. Felipe, a minha comunicação. Eu Hum. me desenvolvi muito a minha comunicação aqui. E aí eu fiz uma reflexão, poxa, eu não tenho um módulo aqui no nosso curso que a gente ensina especificamente comunicação. Uhum. Mas a gente ensina o network, a gente ensina eles se conectarem, a gente ensina eles buscarem oportunidade, Hum. construir um negócio. Então eu tenho percebido que todo esse projeto nosso, né, por mais que eu não tenha um módulo voltado para comunicação, talvez com o nome comunicação, mas ele desenvolve a comunicação nos jovens. Com Então você certeza. falou agora, nossa, eu vejo que a comunicação é um diferencial. E eles falaram isso. Então eu entendi que sim, que é uma coisa que talvez eles buscam e eles precisam desenvolver. Sim, E uma coisa que você falou anteriormente, que eu não tinha usado essa palavra, que é. para mim faz muito sentido, eu uso de uma maneira diferente, né? Antes dos jovens iniciar o projeto aqui, a gente tem uma primeira reunião, um primeiro encontro, que a gente chama de para eles entenderem a cultura e a regra do projeto, É. né? As regras. E eu falo para eles, gente, você falou de autorresponsabilidade. Eu não uso a palavra autorresponsabilidade, mas eu gostei muito. Mas eu falo para eles: olha, vocês são responsáveis pelas suas atitudes, né? Pelos seus atos. Ah, professor, esqueci que a gente tem um material didático. Ah, esqueci o material didático. Responsabilidade é sua. Ah, eu não vim de camiseta porque estava lavando. Poxa, uma vez por semana o nosso encontro. Mas peraí, que desculpinha é essa? Então, isso para mim, né, e para nós aqui do projeto, a gente prega muito isso. Porque eu tenho visto nas empresas, frequento muito empresa, e eu vejo isso, que isso sim é um grande diferencial. Pessoas que não dão desculpa. Então, a autorresponsabilidade é uma coisa muito importante pra gente. Isso num projeto de vocês, vocês desenvolvem também? Sim, você falando aí, eu me lembrei, são várias situações de chega atrasado, ai,
Meu celular não despertou, tenho o uniforme. "Ah, esqueci, ficou no carro do meu pai". Então, assim, a gente traz muito essa reflexão. E no trabalho, a gente tem muitas situações que eles faltam, não avisa na empresa. Você acha, Amanda, desculpa te atrapalhar, mas assim, senão eu vou perder aqui meu insight. Eu ia te fazer uma pergunta logo em seguida. O que que faz o jovem, né, Hum, vamos usar a linguagem do jovem, é. queimar o filme dele no momento inicial ali que ele entra na empresa, nas primeiras semanas, nos primeiros meses? O que que queima o filme dele, né? O que que, assim, a empresa fala: "Nossa, não fiz uma boa contratação". Você Uhum. acha que é isso? Talvez a falta de autorresponsabilidade, de chegar atrasado, de dar desculpinha farrapada: "Ah, meu celular não despertou, não cheguei a tempo". Você acha que é isso que queima o filme do jovem nos momentos iniciais, quando ele acaba de entrar para uma empresa? Queima muito e muita reclamação também que eu recebo de empresa é jovem que não demonstra interesse. Então Aham. ele está ali, ele entra ali na empresa e aí a empresa passa algumas funções e aí ele termina, ele fez tudo que ele tinha para fazer, mas ele para ali. Então a empresa, ela quer um jovem curioso, Proativo. proativo, que pergunta, que queira se desenvolver, que queira conhecer a empresa como um todo, outros setores. Então, eu acho que isso também é algo que eu vejo que a empresa reclama. Isso pra gente. Você cuida do projeto, você é psicólogo, você tem muita experiência nisso, no comportamento. Nós também, né, cuidamos de muitos jovens. Uhum, Anteriormente, ao episódio, né, 2 episódios anteriores, nós trouxemos aqui uma colega em particular, que é a Marô, né, que trabalha numa grande empresa, e ela falou sobre isso também. Falou: uhum. "Olha, lá a gente busca a proatividade nas pessoas, né, a proatividade é um comportamento muito importante pra gente". E é tão interessante que nós estamos falando aqui há alguns minutos já, tem bastante conteúdo, até tô acelerando aqui, mas assim, né, nós não falamos até agora que o jovem tem que ser um expert em mexer numa planilha de Excel, criar gráficos, planilhas. Nós estamos falando aqui de, né, soft skills, habilidades comportamentais. Sim, a habilidade técnica é importante, Lógico. mas o que vai predominar, fazer com que esse jovem tenha sucesso, abre aspas, que é uma palavra, né, subjetiva, é, né, trabalhar esse comportamento, né? Muito. A gente bate muito nessa tecla com os jovens, que eles são contratados pela sua. Os jovens, o colaborador no geral, Sim, no né? Os geral, profissionais, a gente é contratado pelo conhecimento técnico e desligado pelos comportamentos. pelos comportamentos. Então, o quão é importante saber se comunicar, saber respeitar, saber, né, o seu momento ali, O- lidar com pessoas. Às vezes eu estou ministrando uma palestra, Amanda, ou fazendo aqui a reunião com os jovens, e eu gosto da interação, né? Uhum, Eu gosto disso. E eu acabo fazendo com que o jovem seja dessa maneira, uhum. né? Perspicaz ali, interagindo comigo, levantando a mão. Só que eu deixo a regra muito clara: olha, eu tô num raciocínio aqui, espera eu terminar meu raciocínio, minha fala. No final, você pode perguntar, pode falar de uma palestra. Eu percebo que o jovem ele é muito ansioso, ele é muito afoito, e ele não quer ajuda às vezes, né? Ele acha que ele sabe de tudo, né? Ah, não, ele não fala que ele sabe de tudo, mas dá a entender. Ah, não, professor, e se a gente fizesse assim, sabe? Vai atropelando as coisas. E você acha que isso é nessa geração que nós estamos vendo, esse jovem ansioso, com excesso de informação, ele acha que sabe tudo, isso pode atrapalhar em algum momento a vida dele, né? Antes de entrar numa empresa ou depois que já lá dentro está? Eu não sei se é só de agora ou se é uma característica do jovem, essa Aham. pressa. Mas hoje eu percebo muito, eles entram e aí eles entram como aprendiz e já tá achando ruim, porque eles já querem ser contratados, antes da metade do contrato eles já estão desesperados, porque eles querem saber se eles vão ser contratados ou não. Então, meio que essa impaciência de esperar e lidar com o processo, Uhum. entender o desenvolvimento das suas habilidades, de entregar valor primeiro, antes de receber esse Ótimo. valor Você como falou de retorno. entregar valor, né? Uhum, Eu acho que o nosso projeto ele chama Lapidando Talentos, porque eu entendo particularmente que todo mundo tem um talento, sim. né? Uma pessoa tem uma habilidade boa para uma determinada coisa, a outra pessoa tem uma habilidade para determinada coisa diferente, Sim, enfim. E eu acho que todo mundo, e aí eu acho que todo mundo, de uma forma geral,
pode contribuir para alguma coisa, né, para um negócio. Então a gente vai entrar numa empresa, por exemplo, jovem ou adulto, qualquer ser humano, para poder contribuir com aquilo que ele tem de bom, com a Sim. habilidade dele. E quando ele entra, né, só que tem o outro lado da moeda também, né? A empresa às vezes não sabe absorver isso. Né? O líder ele não está preparado para absorver isso. Então entra um jovem aprendiz, um jovem que tem muitas competências, coisas, habilidades boas que pode contribuir para aquele negócio. Uhum. Só que o líder ele fala assim, ó, fala, né? Ele entende assim, ah, é um jovem, não vou perder meu tempo com esse jovem aqui. Essas pessoas não querem nada com nada. É, Ou não sabe ou, nada, é ou, novinho. ou não sabe nada, é novinho. O que você pensa sobre isso? Porque assim, a gente tá, né, de uma certa maneira aqui, cutucando os jovens em algumas coisas, mas a gente também tem que chamar a atenção de alguns líderes, de alguns donos de empresas, para que possam absorver melhor desse jovem, porque esse jovem também tem muito a contribuir, né? Sim, é um olhar novo. Eles têm a vivência deles, por mais que não no ambiente de trabalho, mas eles têm um foco diferente do que quem está ali na empresa tem. Então, eu acho que sim, eu acho que o jovem tem outras habilidades para contribuir e demanda do gestor conseguir ter essa habilidade também de extrair o melhor deles. Pessoal, vocês estão vendo aqui que tem muito conteúdo bacana, pesado. É difícil você achar um conteúdo muito assim denso, rico em algum lugar para você que é jovem. E se você é jovem, está nos assistindo aqui mais uma vez e não segue o nosso canal, curta, comece a seguir, porque o YouTube entende, né, que esses conteúdos é importante para você e começa a te enviar de primeira mão. E tem um QR Code aqui, escaneie esse QR Code agora para você entender um pouquinho o que é o projeto Lapidando Talentos, que é um projeto nosso, social, sem fins lucrativos, isto é, 100% gratuito para jovens que estão no ensino médio. Amanda, eh, puxando, né, tocando nesse assunto ainda que a gente está falando de dentro de empresa, líder, Hã, eu falo para os empresários que me contratam quando eu presto consultoria nas empresas, inclusive está falando isso hoje para uma pessoa. Uhum. A gente tem que acreditar nas pessoas, a gente tem que Sim, ter paciência, tem que procurar desenvolver, treinar as pessoas. Eu acredito que qualquer empresa hoje tem que ser uma escola de educação, porque se o governo, a escola não ensina a habilidade que talvez aquela empresa precisa, o líder, a empresa tem que desenvolver, tem que ter paciência, né, e esperar aquele jovem, né, enfim, sim. criar maturidade. Só que tem pessoas que não querem ser ajudadas. E aquelas pessoas que não querem ser ajudadas, eu também não posso perder meu tempo. Eu tenho que demiti-las e contratar novas pessoas, novos jovens e por aí vai. Uhum. Só que eu vejo que também tem o inverso. Tem jovens que entram para aprender literalmente, para poder adquirir uma experiência no mercado de trabalho, contribuir com seus talentos. Só que tem certas lideranças, né, dentro de empresas que, tipo assim, não estão preparados e não querem ajudar esse jovem. Você acha, minha pergunta, uma pergunta bem desafiadora. Uhum. Você acha que esse jovem tem que continuar naquela empresa ou ele tem que procurar outro lugar? Nossa, pergunta difícil. É que tem os 2 lados, eu tento olhar para os 2 lados. Tem o jovem que eu acho que a grande maioria, se a gente pensar na juventude, inexperiente, não está realmente preparado, a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo como profissional. Eu vejo que qualquer habilidade, eu não vejo nunca um fim. Então, comunicação, você sempre pode melhorar. Trabalho em equipe, né, gestão de pessoas, então a gente sempre pode se desenvolver. Perdi tua pergunta. Não, a tua resposta, você já está indicando a resposta. Hã. A minha pergunta para você é justamente essa. Será que o jovem ele não tem um líder Ah, tá. que recebeu ele bem dentro da empresa e não está, né, fazendo aquilo que é da função dele, que é capacitar, treinar esse jovem? Você acha que até quando o jovem tem que aguentar isso? Porque o jovem também ele tem que se demitir ou ele tem que ter paciência, né, para ver até onde vai esse papel do líder com ele? Tá, é que eu quis trazer primeiro o olhar da Sim, empresa, que sim, talvez seja diminuir um pouquinho a expectativa em relação a esse jovem e entender que realmente é um espaço que ele está treinando sim. um profissional, não achar que ele vai chegar pronto. E em relação ao jovem, eu acho que talvez uma das habilidades a desenvolver, que a gente tenta trabalhar com eles, é a resiliência, porque talvez na primeira dificuldade ele já vai achar isso que você falou. Exato. Ele já vai achar que ali não é um lugar para ele, que ele tem que sair dali. Eu acho que vai depender muito de qual o objetivo dele naquela empresa. Se é ter um salário para comprar o que ele quer ou se é aprender.
Talvez eu acho que se for aprender, seria insistir. Eu acho que o limite é quando entra desrespeito. Sim, perfeito. Aí acaba, né? Aí acaba. Caso contrário, eu acho que é válido se olhar, se Porque essa analisar. frustração, os jovens, a gente, né, como tudo, a gente aprende com as frustrações, né? Porque eu acho Com que os desafios. a gente vai carregar situações dessa ao longo da trajetória profissional, não só nessa fase Sim, inicial sim. de trabalho. Nós, assim, né? Nós aqui dentro do nosso projeto, a gente tem duas esferas. A primeira esfera é capacitar o jovem para o mercado de trabalho, Uhum, né? Com essas habilidades que você está falando, resiliência, fazer o jovem melhorar a comunicação e por aí vai. Ser mais proativo. Eu acredito que essas habilidades são aprendidas sim, e por isso que a gente ensina aqui. uhum. Só que a gente tem uma segunda esfera, que é preparar o jovem para que ele possa ter uma mentalidade empreendedora. Não significa que ele tem que ter o próprio negócio dele, não, não é isso. O que é uma mentalidade empreendedora? Poxa, talvez ser CLT, trabalhar para alguém, mas lá dentro da empresa que ele trabalha, ele intraempreender, ele trabalhar, tipo assim, vendo oportunidades, identificando problemas, propondo soluções, inovando, Uhum, sendo bastante criativo, a gente acredita bastante nisso. legal. Mas tem jovens que participam do nosso projeto que têm vontade de empreender. Uhum, E nós estamos num mundo hoje do TikTok aí, do Instagram, né? Muito assim, muito fugaz, muito rápido, né? As coisas sim. acontecem de uma forma muito veloz. E muitas pessoas, né, falam pra gente, olha, eu quero montar meu próprio negócio, quero trabalhar pra mim, não quero trabalhar pra alguém. Ah, e hoje eu trabalho pra mim, já trabalhei pra outras empresas, e eu acredito que é uma opção, é uma rota, né, aquilo que a gente chama, a Sim, rota do empreendedorismo. sim. Só que assim, o jovem não tem muita experiência, não tem dinheiro, não sabe o que fazer. Talvez entrar para o mercado de trabalho, para uma empresa, né? Ter a visão do que é uma empresa, Uhum, né, do que enfim, como que é o mundo dos negócios, isso pode ajudar ele a depois montar um negócio dele. Acho que pode ser uma trajetória, né? O sim, que você pensa sobre isso? Porque tem jovens, por que eu estou te falando isso? é. Tem um jovem que participou do nosso projeto, eu vou empreender. Vai lá, né? A gente deu alguns mecanismos aqui para ele poder iniciar. Só que eu percebi depois que ele se frustrou, porque ele não conseguiu, porque não tinha recurso, não tinha nada, e acabou falando assim: ah, acho que isso não é para mim. Uhum, Mas eu acho que ele fez o caminho inverso. Talvez poderia começar a trabalhar para alguém, desenvolver essa mentalidade empreendedora e depois no futuro montar o seu próprio negócio, né? O que uhum. que você pensa sobre isso? Você foi falando, eu fui lembrando de alguns casos de jovem que trabalhou, juntou seu dinheirinho, e aí ele foi comprando, ele era barbeiro nas horas vagas. Sim. Então ele ia para a empresa, com o salário dele, ele reservava, ia comprando lá os equipamentos, a tesouro, tudo que ele precisava, e aí montou o salão dele e hoje ele está super bem. Tive um jovem da mesma forma, que tinha isso como objetivo para fazer um capital pensando para empreender, Hum, empreender, né? Empreender. Ele tem uma empresa que ele faz cerveja artesanal. E, ao Sim. mesmo tempo, também tem aquele jovem que ele quer ter um plano de carreira. Então, eu tenho jovem que hoje já tem um cargo de gerência em banco, Olha que bacana. já tem cargo de coordenação na própria empresa que entrou como aprendiz. E eu acho que entra muito o que você falou. Empreender, não necessariamente você precisa ter a Montar o seu sua. negócio. Você pode com certeza empreender dentro ali, né, da empresa que você Sim. atua. Amanda, a gente recebe alguns jovens aqui no nosso projeto e a gente conversa com os jovens literalmente dia a dia, palestrando nas escolas, né, nas nossas imersões, nos nossos cursos. E eu percebo, né, pelo olhar, pelo comportamento, você como psicólogo, talvez você, né, mais expert, né, em relação a mim, frente a isso, percebo uma autoestima muito baixa, né? Sei lá, não quer se conectar com outras pessoas, não é pessoa tímida. Eu percebo que é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Insegurança? É, uma insegurança. E em algum momento essa pessoa, ela pode ter aquela síndrome do impostor, começar a colocar ela mesma, as habilidades que ela não enxerga nela em jogo. Ah, eu não sou bom para isso, acho que eu não sou bom em nada. O jovem ele tem muito isso, né? Naquela Uhum, fase de transição ali, uhum, enfim, da adolescência, sim. né, para a fase adulta. O que que você diria para esse jovem que tem aquela síndrome do impostor? Que, eu não sou bom para nada, eu não tenho talento, eu acho que isso não é para mim, tá muito perdido na vida. O que Uhum. que você diria para esse jovem? Tá.
A gente, né, nesse projeto e acompanhando o jovem, a gente tenta incentivar muito as empresas a dar feedback. Porque é muito isso, às vezes é difícil você se perceber, identificar as suas qualidades, né, o que você faz bem ou não. E tendo alguém com conhecimento, que você confia, te passando isso, você passa a acreditar mais em você quando tem alguém ali te direcionando. Então eu penso que na empresa, né, se esse jovem estiver trabalhando, pedir um feedback ali para seus superiores e as pessoas próximas também. Então, pessoa que você sabe que te ama, que torce por você, que quer o seu bem, que vai te falar a verdade, fazer perguntas a seu respeito. Eu acho isso muito bacana, muito válido. Uma coisa que eu ensino muitos líderes a aplicarem na empresa é o feedback. Sim, Dê feedback para as pessoas. Sem elas abrirem a boca, elas estão pedindo feedback. sim, Elas querem saber como elas estão indo. O jovem entrou agora para a empresa. sim. Como que ele está indo? Está indo bem? Não está indo bem? Ele Uhum. não está indo bem. Por que ele não está indo bem? O que ele precisa desenvolver, né? Só que você colocou o outro lado da moeda, que é, assim, é muito importante. A pessoa, quando ela não recebe um feedback, ela pede esse feedback. Ah, o meu líder não deu feedback sobre mim. Pergunte a ele, né? O Sim, que você está achando sobre o meu trabalho? hum, Né? Eu estou atendendo as expectativas da empresa? O que eu legal. posso desenvolver? O que eu posso melhorar? Eu acho que essa troca é muito importante e ela faz o jovem, né, que é humilde, para aprender a se desenvolver. E ele está Sim, lá para se desenvolver na empresa, né? sim. Nada mais que se desenvolver. Não é Uhum. verdade? Legal que você colocou essa postura de humildade De humildade. mesmo. Eu faço muito uma relação desse termo de aprendiz, né, que são os jovens que eu trabalho, mas eu carrego para mim de ser essa eterna aprendiz nesse lugar de humildade, Sim. de que a gente tem muito, né, o que a gente sabe é pouco perto de tudo que existe, então tá sempre buscando, sempre querendo aprender, buscando conhecimento. Acho isso super essencial. É, alguns empresários, líderes, em algum momento podem pensar assim, ó, ah, vou contratar um jovem aprendiz, eu vou virar babá dessa pessoa. Eu tenho que ficar correndo atrás dessa pessoa aqui na empresa e eu não faço, nem consigo ajudar ela, ter tempo para ela e também não consigo fazer meu papel. Hum, Deixa eu contratar aqui, sei lá, uma pessoa mais experiente, hum. né? O que você pensa sobre isso? Esse empresário que tem essa mentalidade, ah, vou contratar um jovem aprendiz aqui, não vai poder contribuir Uhum. para comigo, para com a minha empresa. Esse empresário que tem essa mentalidade, o que você tem para falar para ele? Eu acho que esse gestor pode se surpreender, porque o jovem chega com muito gás, tem jovem com muita vontade, tem jovem que se dedica, que quer contribuir para a empresa. Talvez ele não tenha uma bagagem, uma experiência, mas ele tem habilidades. Então, acreditar mesmo, acreditar nesse jovem, investir nesse jovem que pode ter certeza que terá um retorno. E esse jovem pode ser seu melhor funcionário amanhã, né? Exato. Pode ser seu melhor funcionário amanhã. E eu Sim. tenho um cliente que hoje o melhor funcionário da empresa dele, já tem 10, 12 anos na empresa, começou como estagiário, Hum, começou como aprendiz, uhum. literalmente do zero, aprendendo, ele tendo paciência, desenvolvendo, porque os empresários eles falam, olha, não vou dedicar tempo a esse jovem, porque já já o jovem vai querer sair da minha empresa e para que eu vou dedicar tempo a ele? Isso acontece mesmo, é Uhum. natural, né? Só que aí a gente fala, é melhor você ensinar esse jovem agora, né, e ele sair da tua empresa amanhã, do que você talvez manter o jovem na tua empresa sem ensinar ele, né? Porque se ele ficar sem ensinamento, sem treinamento, como que ele vai se manter na tua empresa? Então Sim, assim, você que é empresário, está assistindo talvez esse podcast, tenha paciência com esse jovem, sim. né? Você tem que de fato pegar pela mão, né, ensinar ele, mostrar o caminho. Mas lá na frente, esse funcionário pode ser o seu melhor, esse jovem pode ser seu melhor funcionário no dia de amanhã. Sim. Amanda, tá uma delícia falar com você aqui. Acho que a gente tem assunto para ficar horas e mais horas aqui. Né? Nós temos um padrão aqui no nosso podcast. Não vamos tentar ultrapassar aqui os nossos 30 minutos, não, senão acho que vai ficando um pouco cansativo para o jovem. A gente está falando de Uhum. um jovem ansioso, né? Aham. Eu acho que isso vai de encontro a isso. Mas assim, não terminei ainda, vou te fazer mais uma pergunta, mas mais uma vez queria te agradecer e não duvidando da sua capacidade, pelo amor de Deus, mas você está me surpreendendo, tá? Que Pelo bom. conteúdo que você está trazendo para a gente aqui. Eu não esperava menos de você, tá? Ai, fico feliz. Para mim, assim, foi muito bacana conhecer você.
através de uma aprendiz, de uma Sim, indicação, o quanto também de conhecimento e eu acho de generosidade também, de compartilhar tua experiência, teu conhecimento, de ajudar tantos jovens, tantas vidas, e o quanto que isso impacta para a sociedade, para os donos de empresa. Então, com parabéns. certeza, mano. Isso aí é um propósito nosso, começou lá atrás, de fato, e ele foi ganhando forma, ganhando corpo, e hoje o nosso projeto está muito bem organizado, e eu posso falar que os jovens vêm aqui, a gente se depara no dia a dia. Agora mesmo passei no mercado, encontrei um funcionário, não é jovem aprendiz, mas é um funcionário de uma empresa que Uhum. foi nosso aluno aqui, e ele falou, nossa, ele me chama de professor, professor, nossa, mas a gente começou a conversar, e falou tanta coisa que você me ensinou, Muito. tal, então a gente fica assim, né, fica feliz se a gente está podendo brotar uma sementinha no coração dessas pessoas. Amanda, eu sempre faço essa pergunta. Imagina que nós tá chegando a Copa do Mundo aí. É. Copa do Mundo, o mundo inteiro para assistir. Milhões de pessoas, literalmente. Imagina que nós estamos no intervalo do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Milhões de pessoas estão com a televisão ali ligada. E elas vão assistir uma mensagem sua. Que mensagem que você poderia deixar e você gostaria de deixar para essas pessoas, para esses jovens, né, especialmente para os jovens? Você tem 30 segundos aqui de propaganda comercial, né, brincando aqui, né? Mas o que você gostaria de deixar que está no fundo do teu coração, que você fala, ó, eu acho que esse jovem aqui deveria ouvir isso, porque eu acho que de alguma maneira isso vai impactar a vida dele, tá? Então, queria deixar aí meus 30 segundos, talvez um pouco mais, para você fazer a sua fala final. Me pegou de surpresa, é. Mas o que eu falaria? Que talvez eu falaria para mim, mais jovem, né, para todo mundo, é confiar em você. A gente perdoa as pessoas com facilidade, confia nas pessoas, admira as pessoas, mas a gente tem muita dificuldade de identificar em nós as nossas qualidades, né, os nossos pontos fortes. Então, dedicar tempo para se conhecer e se valorizar, confiar. Eu acredito muito nisso também. As pessoas têm que confiar no seu talento, confiar no seu potencial, Sim. né? Você não é menor, menos que ninguém, né? Muito pelo contrário. E aonde você vai chegar é a confiança que você deposita em você, né? Sonhar grande, Ou sonhar pequeno, né? Dá o mesmo dar o trabalho, então mesmo vamos sonhar trabalho, grande, né? mas tudo acho que parte disso, de você confiar que você é Que capaz, você pode que chegar, você né? pode. Amanda, mais uma vez, muito obrigado, tá? Queria agradecer você também, jovem, que nos acompanhou até aqui. Aproveita, compartilha esse conteúdo para um amigo seu da sua sala, que estuda em outra escola, para o diretor. Eu tenho certeza que se você ficou até aqui agora, você gostou e essas pessoas também vão gostar. Eu queria deixar mais uma vez um grande abraço para você e nos vemos amanhã, quarta-feira. Desculpa, na semana que vem, né? Às quartas-feiras, sempre às 13 horas. Um grande abraço e ficamos por aqui.